Esse filme novo que o Ryan Gosling, o ator norte-americano, tá estrelando aí, eu esqueci o nome dele, desse filme, vou colocar aqui. É uma ficção científica sobre a descoberta de espécies de parasitas estelares que comem estrelas, né? Eu acho que esse é o nome do filme, Devoradores de Estrelas. E aí eles descobrem essa coisa, né? Acho que dizer o que é seria inclusive spoiler, mas eu acho que eles descobrem essa coisa. E aí vem que essa coisa foi comendo inúmeras estrelas, assim, né? Em diferentes sistemas solares. E aí tem um medo de que elas comam também o nosso Sol. E o filme vai se desenvolvendo a partir disso. Um cientista é chamado para essa missão que é impedir que o Sol seja engolido por essa coisa, né? E estudá-la e etc e tal. E é um filme muito interessante, muito maneiro. Mas por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu acredito que esse seja um filme sobre amizade, talvez, que os cientistas espaciais estabeleceram com os meteoros, no sentido de que são essas as coisas que acabam sendo componentes de informação sobre esse mundo lá fora, né? Olha, beija-flor. Olá! Caramba! Que coisa linda! É isso. Gente, tô muito... Tem um vídeo que eu vi há um tempo atrás do Ailton Krenak com esqueci o nome dele também. Gente, eu tô ruim de nome das pessoas. Mas é Shiva e o Beija-Flor. Olha, ele aqui de novo. Olá! Olha! Shiva e o beijo do Beija-Flor. Olá! Caramba, eu queria gravar outro vídeo. Ele gostou. Ao som de Tchaikovsky, tá? Isso me fez lembrar de um vídeo, né? Shiva e o beijo do Beija-Flor. Vamos ver aonde isso vai nos levar, né? Veja o vídeo. Então, a questão é que nesse vídeo, né, de Shiva e o Beija-Flor, o Ailton Krenak e esse outro homem é sobre basicamente a distinção de natureza e cultura. Isso é um paradigma na antropologia, na socioantropologia, enfim. Essa separação, né, do ser humano com a natureza, né, da cultura, ou seja, daquilo que é produzido pelo ser humano, das tradições, das vivências ali, né, das experiências sociais, né, comunitárias, aliás, né, dessas experiências em grupos, né, que isso se diferencia do que é a natureza, no caso, as árvores, as plantas, os animais, esses outros seres que se movimentam e respiram, mas que não têm consciência. Basicamente, esse é o nascimento dessa dicotomia, né? Dessa diferenciação em oposição, a tornada do que é bom, do que é ruim, do que é belo, do que é feio, do que é bom de maldoso, enfim. Então a natureza e a cultura, elas vão entrar também dentro desses jogos de opostos, né? E aí, consequentemente, isso vai também descrever a relação que nós estabelecemos, né? Que é de oposição, que é de diferenciação e, consequentemente, de afastamento, de desligamento, de desconexão.
por causa dessas ideias do que é bom e do que é ruim, e dessa ideia de querer separar o eu do outro. De um modo geral, a gente está falando sobre a sociedade ocidental. Bom, esse modelo de saber ocidental, ele foi se estabelecendo principalmente a partir da expansão marítima, né? Do comércio transatlântico, e assim, os países, as outras nações, os outros territórios, eles já se relacionavam entre si, né? Já estabeleciam comércio das coisas bem antes de Europa, né, conseguir ter sua expansão aí marítima. E aí, o que acontece? A gente tem uma galera que quando sai da Europa, sai do seu cubículo, e encontra outras pessoas de outros lugares, muitas pessoas que talvez não estavam vivendo como eles já estavam vivendo, mas não significava que eram todas as pessoas além deles, não mesmo. Até porque, se a gente for pensar nos portugueses que vieram ao Brasil, por exemplo, né? Os portugueses, eles foram colonizados, basicamente foram colonizados pelos mouros, né? E, inclusive civilizados pelos mouros, que eram os pretos da África Asiática. Já existia, foram os mouros, né, que ensinaram aos portugueses etiqueta, limpeza, uma série de coisas, né? Então a gente já tinha outras civilizações, verdadeiras civilizações, que já tinham modos de viver e saberes organizados além da Europa. O que a gente vive é só um marco histórico da Europa, né? Que é uma das nações. E aí, essa galera que saiu da Europa encontrou várias outras pessoas aí em situações de relação com a terra ainda, né? De relação com o território, sem pensar um território construído, né, que vai marcar o que é a civilização europeia também. E aí esses viajantes, né, expandindo pelo mar, foram chamando essa galera de selvagens, de também não tão inteligentes, de animais mesmo, né, ou tratados como inferiores. E aí a gente tem uma narrativa que é construída, né, sobre esse outro, que é o porquê eu tô falando tudo isso, né? Eu tava falando de natureza, cultura, eu e o outro, e como isso vai fundamentar um modelo de pensamento ocidental. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, num vídeo sobre teoria da cultura. Eu falo, vou deixar o card aqui. Nesse vídeo de teoria da cultura eu falo bastante sobre como a ideia de cultura ela foi se transformando no decorrer dos tempos, inclusive trazendo algumas perspectivas da sociologia e da antropologia e um sentido histórico disso, para pensar a cultura não só como o que a gente entende hoje, né, que hoje já é muito diferente do que é isso, né, mas que hoje a gente acaba tratando como um segmento de mercado, né. E a cultura antes disso era muitas outras coisas, a cultura é sempre uma disputa. Então, enfim, a gente tem essa separação. E aí, basicamente, por que eu falei tudo isso? Vocês se lembram? Eu falei tudo isso por causa do vídeo do Ailton Krenak, com outro rapaz falando sobre Shiva e o Beija-Flor, e o beijo do Beija-Flor, que é o centro do debate deles, né? De falar sobre essa diferenciação de natureza e cultura. E por que eu me lembrei disso? Porque eu falei tudo isso? Por causa do beijo do Beija-Flor. Porque o que acontece? Eu vivo numa comunidade periférica, numa realidade periférica, mas assim, eu tenho muita paixão pela vida, muita paixão pela vida. E pelo que a gente chama de natureza. E cada vez mais eu tenho tido a dádiva de poder retomar o olhar para isso que nos cerca, né? As árvores, o meio ambiente, assim, né? Vamos dizer assim. O meio ambiente, o mar, a água, o vento, o céu, sabe? Aonde a gente vive. Para além desses edifícios, para além desses automóveis, para além dessas tecnologias, de fato, assim, né? Da onde eu vim, assim, do que é feito o meu corpo. E
eu gosto disso. Eu sempre gostei de ter essa experiência com a vida, de conversar com a vida mesmo, de pensar que se a gente tá, por exemplo, se eu vivo rodeada da Mata Atlântica, que é uma vegetação, que é um bioma que resta, se eu não me engano, apenas entre 17% a 25%, eu não sei mesmo essa informação. E o que resta dela, né, no nosso Brasil, sendo que ela compunha todo o território brasileiro, o que a gente chama de território brasileiro hoje, e assim, a maior parte das pessoas, eu acho que 80% dos brasileiros vivem no bioma de Mata Atlântica, e a gente já conseguiu desmatar ele completamente, quase que completamente. Como é viver nesse bioma, rodeada desse bioma, aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo, no Brasil. O que é uma relação diferente de alguém que, por exemplo, vive no Cerrado, que é alguém que vive na Amazônia, em qualquer outro bioma, né, brasileiro. Porque a maneira como a gente se relaciona com esses seres, as árvores, as plantas, as frutas, os animais, elas vão nos modelar, elas vão nos moldar. Então por isso que daí existe um tensionamento na antropologia de que não existe essa distinção entre natureza e cultura, porque nós basicamente produzimos cultura não como uma coisa à parte, mas como um resultado da relação que é estabelecida com o território. Então a relação que é estabelecida com o território é cultura. Que se a gente tem, por exemplo, na Amazônia, etnias predominantemente indígenas, né? E pessoas que estão vivendo dentro dessa selva, dessa floresta que é a Amazônia, a gente vai conseguir ver no fenótipo dessas pessoas as representações do próprio território nelas, assim, no sentido de você perceber que existem etnias. Eu vi isso na exposição de Sebastião Salgado. Você vê que existem etnias que têm o cabelo pretinho, e aí você fica pensando, nossa, faz sentido, né? Porque existem muitas dessas etnias que vivem próximas dos rios negros, né? E aí você pensar que os cabelos também são caídos, assim, grossos. E aí você pensa, faz sentido, são cabelos preparados para lidar com a umidade, né, do espaço da floresta, que é extremamente úmida, e um corpo avermelhado, né, então, que tem a relação com a terra, com o tipo da água e como viver no território, quais são as frutas que comem, quais são os costumes que estabelecem, por exemplo, de pintura corporal, etc, né? Aonde entra, se entra em rio, se... Tô falando de pessoas indígenas, mas isso dentro da realidade do Brasil. Mas isso também nos lembra, e isso se torna um exemplo, do que é que esses viajantes europeus, né, na expansão marítima, viram quando visitaram outros lugares. No fim das contas é isso, né? Essas pessoas que estavam perfeitamente adaptadas ao território. E aí, eu fico pensando como é viver, como é ser uma pessoa que vive no território que eu vivo, né? Que é parte construído, mas ainda assim, por enquanto, tem muita árvore, muito verde, tem muita água. E como é viver nesse território, que inclusive tem muitos pássaros. Então eu gosto de ter essa vida, de viver. Eu gosto de viver, é isso, eu gosto disso, que é se relacionar, né? É se relacionar, é estabelecer uma relação com o que me rodeia, né? Eu sou parte da natureza, né? Do que eu chamo de natureza, eu sou parte dela, sou uma engrenagem dela também, o funcionamento dela, não existe esse viver longe dela. O modo como eu vivo vai afetar ela, e o modo como ela se relaciona, se reage, inclusive, né? Como ela age, também vai afetar como eu vivo. Não tem como essas coisas estarem em segmentos separados. Esses segmentos, nós estamos no mesmo lugar. Só que construindo narrativas de que não estamos neste lugar, né? Que é o que caracteriza esse pensamento ocidental. E aí, o que isso quer dizer? Sei lá.
Mas eu achei interessante. E por que eu falei tudo isso? Porque a vida tá falando conosco o tempo inteiro.